Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Jefferson Arruda e este é o canal Juízo Econômico. No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai dar uma olhadinha pela carteira de investimentos que eu compartilho aqui com vocês todos os meses, os investimentos, as aplicações que eu coloco aí desde setembro do ano passado. A gente já está com mais de um ano aí, uma carteira bem diversificada. Eu acho que ela tem apresentado bons números, apesar do cenário difícil que a gente está passando aí esse ano no Brasil. Desculpa pela minha voz, pessoal, hoje estou meio rouco, estou meio gripado aqui, mas mesmo assim eu não podia deixar fazer esse vídeo, que é um vídeo mensal que eu faço para vocês, eu não queria perder essa oportunidade. Então bora lá pro vídeo. Aqui então, pessoal, compartilhando a minha tela com vocês, Então, essa página aqui é a página principal do Status Invest. Aqui a gente tem uma visão macro da carteira. A gente vê que no período aqui de um ano, a gente ainda está com uma rentabilidade acima do Ibovespa, acima também do CDI, mas a gente vê que começa a ficar muito próximo, Então a nossa margem de segurança está cada vez pior. Além disso, aqui nós já temos a previsão de alguns dividendos para receber nessa primeira semana e também o restante ali para o resto do mês. Aqui nós temos a alocação da carteira, então você vê que é mais ou menos 1/3 em ações, 1/3 em fundos imobiliários e 1/3 em renda fixa. Aqui um resuminho de como foi os proventos, mas aqui é melhor a gente entrar no detalhe para vocês, tá? Se a gente abrir aqui o detalhe, vamos dar uma olhadinha na rentabilidade, para a gente dar uma olhada. Esse mês de outubro foi um mês bem difícil, pessoal. Então você vê que a gente está ainda aqui acima, com mais de 15% aí de lucro no último ano, mas essa margem ela tem diminuído aí a cada mês, Esse mês foi mais um tombo aí que a gente teve, 2% em outubro praticamente, cenário bem difícil aí para o mercado de renda variável, de fundos imobiliários. Eu fiz até um vídeo explicando um pouquinho dessa queda nos fundos também, sobre a alta do dólar. Depois dá uma olhada aí no canal para vocês acompanharem. E o cenário tem prejudicado um pouquinho a nossa carteira. Mas ainda assim a gente tem tido bons rendimentos, boas rentabilidades. E para esse mês de novembro também vou passar algumas estratégias que eu quero adotar aqui para vocês. Aqui o gráfico do risco-retorno, que eu já compartilhei com vocês. E vale a pena a gente dar uma olhadinha nas transações para a gente ver o que entrou e o que saiu da nossa carteira no mês de outubro, tá? Então fiz alguma gestão de fundos imobiliários. Se a gente olhar aqui dia 7, 8 e 11 do mês de outubro, eu fiz a aquisição aqui do BTCI 11. Então já é um fundo que eu tenho aqui na carteira, é um fundo de papel, um fundo até com uma boa margem, é um fundo um pouco mais focado em bons papéis, em bons credores, mas mesmo assim tem sofrido bastante. Então eu comprei aqui quando ele bateu 9,76, depois eu comprei um pouco mais, 9,55, e a hora que chegou em 9,15 eu comprei um pouquinho mais. Ainda está dentro da minha margem, então apesar de eu ter colocado 600, 700 reais nesse fundo imobiliário, eu acho que ele é um fundo mais focado ali para high grade, então ele tem uma estratégia um pouco mais segura, Então semelhante com o MXRF11, por exemplo, eu tenho aqui o BTCI 11 na carteira. Além disso, comprei mais um pouquinho de Sabesp. Então, Sabesp deu uma recuada, Ela sempre andou ali acima de 90 e poucos reais aí nas últimas semanas. E aí apareceu por 88 e pouquinho aqui, eu aproveitei e comprei 3 ações, pessoal? O valor dela é um pouquinho mais alto, mas já é algo significativo para a gente aqui na carteira. Então, com isso a gente fecha as compras do mês de outubro, basicamente fundos imobiliários e essa ação aqui da Sabesp, totalizando aproximadamente R$1.000 aí. Além disso, a gente dá uma olhadinha aqui nas posições que a gente tem aberto. Então, essas 3 primeiras aqui são as posições que a gente tem aberto. Um LCA do BTG, um Inter e um outro do Banco Inter aqui. Vamos olhar agora, pessoal, como é que está a disposição aqui da nossa carteira, 36% em ações, 30% em fundos imobiliários, 7 mais 25 em renda fixa, distribuído no Tesouro e também nos títulos de renda fixa. É um percentual bem interessante, pessoal, eu gosto de ter essa distribuição, que mostra um pouquinho sobre a segmentação que a gente tem e daqui a pouquinho a gente já dá uma olhada nas carteiras, tá? Vamos falar um pouquinho dos dividendos, pessoal, O que a gente recebeu aí esse mês de outubro,
que são números que têm melhorado, né? Então, no mês de outubro recebemos R$ 57,00. Então, aqui tivemos bons proventos. Então, comparado a meses de forma que a gente tem só o rendimento de fundo imobiliário, que são esses menores, a gente vê uma crescente, né? Chegamos aqui a 57,80 e para novembro já tem alguma coisa provisionado. A gente pode dar uma olhadinha aqui para comparar com as categorias. Então, você vê que em outubro a gente teve praticamente fundos imobiliários. Já agora, para novembro, nós já temos provisionado algumas questões de ações. Então, Caixa Seguridade está pagando de forma trimestral. Então, você vê que em maio de 2024 a gente recebeu um grande valor, foi Caixa Seguridade, e aí depois ela começou a pagar de forma trimestral. Então, de certa forma, é algo mais linear aí para a nossa curva de dividendos, né? Para mim, não faz muita diferença. O importante é a gente ver essa renda aumentando ao longo do tempo, e isso que é super importante. Então, aqui no montante total, a gente vê que mais de R$ 500 em fundos e quase 300 em ações. Então, as ações, além dela ter ali o rendimento da valorização, né, é importante a gente comprar as ações quando elas estão em patamares aceitáveis. Além disso, escolher boas ações, bons ativos que tenham foco no crescimento e também em dividendo, que é o nosso caso. Dando uma olhadinha, pessoal, aqui na nossa carteira. Então, a gente tem aqui as ações de banco do BTG Pactual, CSN Mineração, Copel, Caixa Seguridade, Raia Drogasil, Sabesp, Santos Portos e Tecnos 3. Para fundos imobiliários, nós temos o BTCI 11, GARI 11, HCTR 11, HSLG, CAFOF, RSAC e XPLG 11. Se a gente olhar um pouquinho a rentabilidade, pessoal, a gente vai ficar um pouquinho triste ali, porque realmente nós temos apanhado bastante nos últimos tempos, tá? Deixa eu só filtrar aqui pelo composição, eu acho, ou no patrimônio, que vai ficar melhor para a gente ver. Vamos dar uma olhadinha aqui no patrimônio, então, pessoal. O patrimônio nosso aumentou. Então, de setembro estávamos com 18.800, em outubro fomos para 19.200. Aqui ele já está reduzindo um pouquinho para novembro, mas a gente teve boas entradas de fluxo aí no mês anterior, mas ainda assim a gente está com a situação do mercado atual, está um pouco complicado, tá? Vou fazer algumas estratégias e eu já comento isso para vocês. Olhando um pouquinho sobre as nossas ações, então de maneira geral, você vê que a gente está com mais de 14% de rentabilidade, o que é bem positivo para o mercado de ações. Já para os fundos imobiliários, tem sofrido mais, né, pessoal? Principalmente com o aumento aí da taxa de juros, fica difícil ali de concorrer, porque a gente precisa ter mais prêmio dos fundos, então a gente precisa ter rendimento mais alto do que a taxa, né? Se a gente for aí para renda fixa, 13%, 12%, então é isso que a gente precisa ter de nível aqui para esses fundos imobiliários. Então a gente precisa, sei lá, de 15, 16 para começar a ter entrada de capital nesses fundos. Ou uma visão política um pouquinho diferente, redução aí dessa taxa de juros, uma injeção também de dinheiro estrangeiro, então questões fiscais podem ajudar também aí na melhora dessa carteira. Então você vê que de maneira geral os nossos fundos imobiliários apanhando bastante, tá? Eu tenho aqui alguns na minha carteira que eu julgo que eles ainda possuem fundamentos bons, tá? Então nenhum deles perdeu fundamentos para eu vender ele. Então eu acho que o momento que estamos passando é um momento sazonal. Eu tenho acompanhado de perto para saber também até onde que eu consigo manter isso, até que momento que eu mudo de decisão e começo a realocar esses ativos. Por enquanto, mantenho eles todos na minha carteira, tá? Do Tesouro também temos aqui R$ 1.500 em Tesouro. Então o Tesouro aqui, o IPCA 2045, ele sofre marcação a mercado, então hoje você vê ele com uma rentabilidade um pouquinho inferior, mas se a gente carregar ele até o período, a gente vai ter toda a rentabilidade garantida, que é mais ou menos uma média de 6,5 que eu peguei o Tesouro, então é algo bem interessante, né? Inflação mais 6,5, dá mais ou menos uns 10, 11, 12, ali depende a curva que a gente está vendo. E na parte de títulos aqui de renda fixa, a gente segue com os do Inter e também com o do BTG, totalizando aí R$5.000 praticamente. Então fecha aí essa terceira parte da nossa carteira distribuída nesses três grandes segmentos, né? Então ações, fundos imobiliários e tesouro, tá? Era isso que eu queria comentar com vocês, pessoal. Pro mês de novembro, tá? Eu possivelmente vou estar adquirindo um pouquinho mais de tesouro direto, porque as taxas ainda subiram um pouquinho mais, então tá com um valor bem interessante.
Historicamente, sempre que teve compra ali do Tesouro IPCA+, acima de 6,5, sempre teve esse lucro, principalmente na curva a mercado. Então a gente vai estar tomando posição ali de um valor para compor ali a nossa carteira e também olhando oportunidades na renda variável, tanto em fundos imobiliários quanto em ações. Por enquanto, pessoal, nada muda aí na nossa carteira, na nossa estratégia, apesar de termos aí quase 2% negativo, né, no mês anterior, a nossa carteira ainda segue positivo no período de um ano e a gente quer tentar fazer estratégias para diversificar. Quero trazer também para essa carteira mercado estrangeiro, focado em dólar, então eu tenho uma outra carteira só em dólar lá na Avenue, mas eu acho que eu quero começar a compartilhar com vocês aqui também, para vocês verem o impacto de uma carteira dolarizada nessa situação em que o mercado brasileiro ele acaba sofrendo mais com o dólar, sofrendo mais com o mercado global, e quando você tem esses ativos lastreados em dólar, seja através do índice, por exemplo, o S&P 500, ou seja através de próprias ações compradas aí na B3, né? Você tem essas ações que são comercializadas aqui dentro do Brasil, então você compra um título estrangeiro, né? Uma empresa estrangeira que é negociada através da própria B3, aqui a gente consegue fazer essa aquisição. Então, eu quero ver se trago essa estratégia para vocês, também para incorporar aqui na nossa carteira e manter ela de forma saudável, né? Diversificando ela, também até Bitcoin, talvez, né? Criptoativos. Se vocês tiverem dúvidas ou questionamentos, coloquem nos comentários sobre isso, que eu também trago um pouquinho mais de conteúdo sobre isso para vocês. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram, não esqueça de deixar aquele like, o joinha, que ajuda muito o canal, um comentário também, compartilhar e ativar as notificações para o YouTube estar entendendo que esse conteúdo é relevante e distribuir para as outras pessoas. Muito obrigado e até a próxima.